Você vai assistir neste vídeo: o coronavírus decretou o fim das políticas econômicas neoliberais? Bem-vindos, estimadas, bem-vindos, estimados, aqui é o canal da Política em Tempo Real. Eu te convido a te inscrever. Eu sou o professor Djalma Cremonese. Ative as notificações aí no lado direito do seu vídeo, se inscreva, divulgue. Você que, assim como eu, defende os princípios, os valores da democracia, dos direitos humanos, da igualdade social, valores esses que tornam a sociedade mais justa, mais fraterna e também pela emancipação do indivíduo, participe com a gente. Essa análise é, na verdade, uma análise que nós vamos fazer sobre o tema do coronavírus e também o tema a sua relação com a economia e a relação também com a política. E a pergunta inicial que nós podemos fazer nesse vídeo é exatamente essa. O coronavírus veio para pôr fim ao modelo político-econômico neoliberais? Em outras palavras, quem poderá nos ajudar a frear essa pandemia? O Estado ou as grandes corporações, as grandes empresas do mundo? Como todos sabem, de tempos em tempos, o modelo político-econômico adotado por um governo leva o Estado como um todo. O Estado, quando a gente fala que é o Estado-União, com governo, com um território determinado, com uma nacionalidade, o Estado no princípio não geográfico, com letra minúscula, mas o Estado na sua força jurídica. Direciona sempre uma plataforma, uma forma de governo, de ações que fazem com que a economia possa, de uma certa forma, se autorregular, que é uma política mais liberal, do liberalismo clássico, ou o Estado mais protagônico, mais incisivo, intervindo diretamente na economia. Esse modelo nós também tivemos na história. Por isso que eu vou resgatar um pouquinho com vocês, historicamente, como isso aconteceu. As primeiras manifestações de um liberalismo mais clássico do século XVIII, XIX, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, era um liberalismo mais aquilo que nós chamamos do laissez-faire, lei da oferta e da procura, o laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixe fazer, deixe passar, que a economia se autorregula através da mão invisível do mercado. Esses princípios são defendidos no liberalismo econômico por Adam Smith, David Ricardo. Também na política nós encontramos a defesa dos direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade privada. Em John Locke, depois Alexis de Tocqueville elogiou o princípio democrático norte-americano na obra A Democracia da América. Nós temos os princípios das leis de Barão de Montesquieu. Tudo isso fez com que esses princípios do liberalismo clássico, lei da oferta e da procura, livre iniciativa, livre concorrência e o Estado mínimo. O Estado, no liberalismo clássico, não era chamado a intervir na economia, salvo na proteção do indivíduo e também na proteção da propriedade. Esse modelo teve avanços importantes, o liberalismo clássico, tudo estava indo muito bem, mas esse modelo também começa a entrar em crise já no início do século XX, século passado, e a Primeira Grande Guerra Mundial talvez seja um sintoma mais objetivo e clássico desse mal-estar econômico que estava sofrendo o mundo naquela época. Isso veio a encontrar o seu ápice em 1929 com o crash da Bolsa de Valores de Nova York, que significa uma supraprodução mundial, falta de consumo de outro, dinheiro especulativos, e gerou em 1999 essa grande quebra da Bolsa de Valores, que na verdade nada mais é do que uma crise do sistema capitalista. A partir de 1930, do século passado, as
as teorias políticas da economia liberal começam a se inverter. Entra em cena John Maynard Keynes com a política do Estado mais protagônico, um Estado mais intervencionista, e com a economia falida, o Estado é capaz de fornecer, gerar emprego. Keynes diz assim: nós temos que pagar para que grande parte dos operários construam estradas e outra parte vão lá dos operários destruam as estradas exatamente para gerar. Esse tipo de modelo de política foi chamado de Estado de Bem-Estar na Europa, o chamado Welfare State. Nos Estados Unidos, essa política foi aplicada por Franklin Delano Roosevelt, chamado New Deal, de um controle maior do Estado sobre a economia. O pós-Segunda Guerra Mundial também nós temos o auge desse modelo, dos anos 40 aos anos 80, nas chamadas décadas de ouro do capitalismo. Nunca se produziu tanto, nunca se cresceu tanto através do Estado tendo a gerência do controle da política econômica. Muito bem, estava muito tranquilo esse modelo, mas meados já da década de 70 do século passado, 73, 75 e 79, nós tivemos as crises do petróleo que acabaram jogando ou atingindo esse modelo político-econômico de um Estado forte. A partir dos anos 80, nós temos uma reviravolta, nós temos o declínio dessas políticas mais de um Estado interventor que protegia o indivíduo do berço ao túmulo, significa garantindo saúde, emprego, moradia, segurança e ainda previdência social, entra em crise e começam a alavancar as ideias lá do Friedrich von Hayek, que na década de 30 e 40 já tinha umas políticas neoliberais teóricas, mas que na época elas não foram colocadas em práticas. O Caminho da Servidão, na verdade, uma obra do neoliberal Friedrich von Hayek, na verdade é a Bíblia do neoliberalismo, pregando o fim dos sindicatos, o fim das políticas sociais, políticas públicas com o trabalhador. O Estado não deve intervir na economia, deixando novamente as empresas tomar as diretrizes no sistema econômico. Então, nós temos aí lá na década de 80, 79, 80, essas políticas foram colocadas em práticas, na verdade, nos Estados Unidos, com Reagan, Margaret Thatcher também na Inglaterra, e depois nos anos 90, essas políticas foram aplicadas muito em países de economias emergentes, como o México, a Argentina e também o Brasil, a partir das teorias do tal de consenso de Washington, que foi liberais que se reuniram no mundo todo para aplicar, economistas, empresários, para aplicar esse modelo em boa parte do mundo. Nós tivemos no Brasil, com Collor de Mello, na época, com essa política neoliberal de abertura de mercado. O povo não entendeu, nem os grandes empresários entenderam essa lógica moderna do Collor de abrir o mercado, de trazer multinacionais, e ele sofreu o processo de afastamento. Mas essas políticas neoliberais, de uma certa forma, elas foram implementadas com as privatizações, com a desregulamentação econômica no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas o que nós temos agora, me parece que nós temos um dilema. A partir de então, esse modelo político-econômico também, chamado neoliberal, começa a enfrentar crises de uma forma bastante... Antigamente as crises duravam décadas para elas se entrar em crise, o modelo, na falta de produção ou uma crise econômica propriamente dita, mas as crises agora elas são mais recorrentes com o neoliberalismo, e principalmente nós temos uma crise de 2008 que afeta o mundo todo. Então, a partir de então, esse sistema econômico começa a registrar inúmeras crises, acenando a poucas eficiências dessas políticas chamadas neoliberais. E o Estado, em tese, se eximindo da sua função social.
E o dilema do liberal é exatamente esse, né? Até que ponto podemos viver sem o Estado? Os liberais pregam, nós temos Nozick, que chega a ser um anarco liberal, que prega a extinção por completa do Estado. E os liberais, eles vivem nesse exatamente o dilema. Eles querem que o Estado tenha um afastamento tão grande que as próprias empresas, o próprio mercado, a própria economia se autorregule por si só. O Estado não deve intervir. Mas o grande dilema é esse. Em momento de crise, em momento de, por exemplo, de pandemia mundial, a quem nós vamos recorrer para salvar a economia, para salvaguardar as grandes corporações, as grandes empresas ou ao Estado? A economia por si só consegue triunfar? Por exemplo, na grande crise de 2008, o governo americano injetou mais de 200 bilhões de dólares em duas agências de crédito imobiliário, que é a Fannie Mae e a Freddie Mac, considerada a maior operação de socorro financeiro feita pelo governo norte-americano até então. Veja bem, a economia, o sistema imobiliário foi essa bolha imobiliária gerou essa crise, e quem estava lá? O Estado, para injetar dinheiro para salvar o mercado. Em outubro de 2008, Alemanha, França, Áustria, os Países Baixos e a Itália anunciaram pacotes que somaram 1,17 trilhões de euros, 1,58 trilhão de dólares e, na época, 2,76 trilhões em reais, valores recorrentes na época, em ajuda ao seu sistema financeiro. E agora, com a crise do coronavírus, quem poderá, vou fazer uma pergunta aqui do Chapolin Colorado, quem poderá nos proteger? Quem poderá nos defender? O Estado ou o sistema financeiro? Muito bem, as empresas, vamos pedir dinheiro para o velho da van. Vamos pedir dinheiro quanto os postos Ipiranga darão em máscaras, em gel, em testes, vai aplicar no sistema. A Riachuelo vai aplicar dinheiro para salvar o povo brasileiro? A Localiza, esse cara, o do velho aí, dono da Localiza, locadora de carro, que faz as privatizações, vamos pedir para ele dinheiro? Não, definitivamente não. Os recursos, na verdade, estão vindo do Estado. Recursos públicos para ajudar no combate à pandemia. Por exemplo, Trump agora, semana passada, autorizou o gasto de 8,3 bilhões de dólares, dá mais de 48 bilhões de reais para o combate do coronavírus nos Estados Unidos. Esse pacote de emergência movimenta mais que o triplo de recursos planejado pelo governo. A União Europeia quer derrubar os limites de gastos para tentar conter o coronavírus. Essa decisão nunca tinha acontecido, é inédita nos países europeus. E uma medida que pode simbolizar a derrocada do neoliberalismo, como é conhecido atualmente, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a suspensão das regras orçamentárias para poder bombardear a economia quando for necessário. E o que faz o governo brasileiro? A relação ao coronavírus. Ele chamou o coronavírus aqui de problemas superdimensionado, pequena crise, exagero, histeria, neurose, fantasia, gripezinha. Hoje o Brasil registra 904 casos confirmados de coronavírus. E quanto de recurso público já foi injetado no Brasil? Temos que injetar. O teto de gastos revogado. Então nós temos que... O que vale mais? É salvar a economia ou salvar os indivíduos? Lula falou isso essa semana.
O editorial, para terminar, da Band foi no ponto ontem. Chamou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, por causa daquela briga com a China, de idiota, e o Eduardo, que é o filho número 3 do Bolsonaro, de deputado irresponsável. Aliás, Bolsonaro e Paulo Guedes, quando é que vocês vão começar a administrar? Quando é que vocês vão levar a sério essa pandemia mundial? Quantos bilhões serão utilizados pelo Estado para salvar os indivíduos? Em tese, meus queridos, o coronavírus matou, destruiu o neoliberalismo que pregava a ineficiência do Estado, que pregava a ausência do Estado na economia. Estamos nós, novamente, esperando que o Estado salve os indivíduos. Esperamos que aqui aconteça no Brasil isso. Abraço, até logo mais e lembre-se, estamos de quarentena. Vamos ficar em casa, vamos usar álcool gel, vamos nos proteger a nós, nossos familiares e amigos. Até logo mais para um novo vídeo.